Olha, 2025 foi um ano que realmente mudou o jogo para o Bitcoin. E não foi só mais uma daquelas altas de preço. Foi o ano em que o dinheiro de verdade, sabe? O dinheiro institucional entrou na partida para valer. Nessa análise, a gente vai desvendar direitinho como e por que isso aconteceu. Vamos pensar em 2025 como o ano em que o Bitcoin deixou de ser visto só como uma aposta de altíssimo risco. Foi o exato momento em que ele bateu na porta do sistema financeiro tradicional e, bem, a porta se abriu. E os números que marcam essa virada são, assim, impressionantes. Para começar, mais de 46,7 bilhões de dólares simplesmente foram injetados em novos fundos de Bitcoin no mundo todo. Isso não é só interesse, né? É um verdadeiro tsunami de capital buscando se expor ao ativo. E não para por aí. Mais de 190 empresas de capital aberto, daquelas que a gente vê na bolsa, decidiram colocar Bitcoin nos seus próprios balanços. Isso é muito mais que um simples investimento. É um voto de confiança corporativo em uma escala gigantesca. E o número final talvez seja o mais simbólico de todos. Pela primeiríssima vez na história, as corporações juntas passaram a ter mais de 1 milhão de bitcoins. Um marco financeiro e até psicológico enorme. Então, o que tudo isso quer dizer na prática? Quer dizer que em 2025, mesmo com toda aquela volatilidade de preço, subindo e descendo, o Bitcoin se firmou, virou um ativo institucional. Agora vamos entender os bastidores dessa baita transformação. Mas antes de seguir, só para a gente alinhar os conceitos. Quando se fala em adoção institucional, é exatamente disso que se trata. Os grandes bancos, as grandes corporações, os tubarões do mercado entrando de cabeça e tratando o Bitcoin como um ativo sério, convencional. Mas, afinal, o que foi que abriu essa comporta para essa onda de dinheiro institucional? A resposta está em 3 forças principais que atuaram, olha, em perfeita sintonia. Primeiro, uma clareza regulatória maior lá nos Estados Unidos, que diminuiu o medo das instituições. Segundo, o sucesso estrondoso dos ETFs de Bitcoin, que são basicamente uma ponte super fácil e segura para o dinheiro grande entrar. E terceiro, as próprias empresas perceberam que ter Bitcoin era uma forma muito inteligente de diversificar seus investimentos. E a parte mais irônica disso tudo, quem liderou essa corrida foram justamente aqueles que antes eram os mais céticos. Os gigantes de Wall Street que antes torciam o nariz, de repente queriam um pedaço do bolo. E essa frase, ela resume perfeitamente essa mudança de mentalidade. O mercado parou de enxergar o Bitcoin como se fosse uma loteria e começou a ver como um tijolo fundamental na construção do futuro financeiro. Uma vitória da estrutura sobre a pura especulação. E isso não ficou só no discurso, não. Olha só as ações concretas. O PNC Bank passou a permitir que seus clientes negociassem Bitcoin diretamente. O JP Morgan, um dos maiores críticos no passado, passou a aceitar Bitcoin como garantia para empréstimos. Dá para imaginar? O Bank of America deu sinal verde para os seus consultores recomendarem, e outros gigantes como o Wells Fargo e o Citi já estavam preparando o terreno para fazer o mesmo. Cada uma dessas notícias foi, sem exagero, um terremoto no mercado. E esse movimento não ficou só nos Estados Unidos, ele cruzou o oceano. No Reino Unido, Barclays entrou pesado. No Canadá, o Bank of Montreal também. O ETF da gigante BlackRock virou um sucesso absurdo. E talvez o mais importante de tudo, a Visa começou a usar a tecnologia blockchain, integrando o futuro das criptos no jeito que a gente paga por tudo hoje. Agora dá uma olhada neste gráfico. Ele mostra o tamanho da onda. Em 2025, 4 de cada 5 instituições financeiras no mundo já tinham alguma iniciativa com ativos digitais. Já não era mais uma tendência, era o novo padrão. Ficar de fora simplesmente não era mais uma opção. Ok, a gente já entendeu o que aconteceu em 2025. A pergunta natural agora é: e daqui para frente? Para onde vamos? Vamos dar uma olhada no que os especialistas projetam para o futuro do Bitcoin até 2030. No final de 2025, o Bitcoin estava ali sendo negociado perto dos 88 mil dólares. Mas quando a gente olha para as projeções para 2030, a história é bem diferente. As estimativas vão de um cenário mais conservador, de 200 mil dólares, até previsões que chegam a mais de 1,5 milhão de dólares. Os analistas costumam dividir essas projeções em 3 cenários. Tem o conservador, que já prevê uma valorização bem expressiva, tem o cenário base, que é mais ou menos o consenso do mercado, e tem o cenário otimista, onde o Bitcoin romperia a barreira de 1 milhão de dólares por unidade. E essa projeção mais otimista, ela não vem do nada, não. Ela é defendida por vozes muito influentes, como a da Cathie Wood, da ARK Invest, uma das gestoras de fundos de tecnologia mais observadas do mundo. Ela aposta num Bitcoin a 1,5 milhão de dólares.
Mas o que poderia levar os preços a esses patamares? Bom, a continuação desse fluxo de dinheiro institucional, os eventos de halving, que diminuem a oferta de novos bitcoins, e a sua consolidação como ouro digital. Mas é claro, sempre existem riscos no caminho. Uma recessão global ou uma mudança muito brusca nas regras do jogo poderiam bagunçar esse cenário. Então, juntando todas essas peças, qual é a grande conclusão que a gente tira sobre essa transformação do Bitcoin? A principal conclusão é esta: 2025 não foi só um ano de preço nas alturas. Foi o ano em que o Bitcoin deixou de ser um estranho no ninho e se tornou parte da fundação do sistema financeiro, com os próprios bancos, que antes o criticavam, agora liderando essa adoção. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Com a bênção do sistema financeiro tradicional, será que a jornada do Bitcoin chegou ao seu destino? Ou, na verdade, a gente está apenas no capítulo inicial de uma transformação muito, mas muito maior para as finanças globais? Só o tempo dirá.